Então, pessoal, isso aqui é uma estrutura popularmente conhecida como consolo curto, tá? Um consolo, ele é basicamente, a bem grosso modo, como se fosse uma pequenina viga em balanço. Então, ele obrigatoriamente tem que estar ancorado em alguma estrutura de suporte. Normalmente, essas estruturas de suporte são um pilar, na maioria das vezes. Mas também pode ser uma parede, pode ser algum outro tipo de estrutura, tá? Por exemplo, em pontes, às vezes o pessoal faz um consolo saliente do da travessa. E esse consolo ele serve só para macaquear e fazer manutenção na estrutura, tá? Na superestrutura, quando é viga pré-moldada e tal. Na maioria das vezes, você vai ver um consolo em uma estrutura pré-moldada. Geralmente ele apoia uma viga com dente Gerber. É possível, de vez em quando, numa estrutura de concreto armado moldado no local, você ter uma viga com um balanço muito pequenininho, em que ela acaba tendo um comportamento similar ao de um consolo curto. Então, você dimensionar esse não é correto, e nem detalhar ele também assim. O ideal é você tratar essa região específica como um consolo curto. E às vezes isso aqui acontece, tá? Outra situação que também eu já vi acontecer é você ter um prédio muito grande em planta, ele tem uma junta de dilatação, e aí você tem um pilar em um lado da junta, e do outro lado da junta, ao invés de você fazer mais um pilar, você bota um consolo curto para apoiar a viga da outra junta. Já vi uma situação assim também, tá? Então, como vocês podem ver aqui na imagem, vou pegar aqui o meu mouse, as linhas laranjas contínuas representam as tensões de tração e a linha tracejada azul representa as tensões de compressão, que a gente observa no consolo. E essa regiãozinha aqui achurada, ela acaba sendo isenta de tensões. Ou seja, se eu quiser, numa estrutura pré-moldada, que eu tenho um número de repetição muito grande, só vou produzir uma forma, faz sentido a gente fazer um chanfro aqui. Numa estrutura moldada no local, esse chanfro vai dificultar a produção da minha forma. Então é mais interessante fazer um consolo todo quadradão. Tá? Como a gente pode observar, a tração principal vai partir aqui na horizontal. A gente tem uma tração menos relevante na horizontal nesse sentido. Tá? E a compressão mais importante é essa quase que uma garrafinha aqui, ó, tá? Então, se você quiser saber mais sobre o consolo curto do ponto de vista das normas, a gente tem a NBR 6118, o ano mais atual que eu gravo esse vídeo é o ano de 2014. Aí você procura pelo item 22.5. Mas tudo que tem lá na norma eu vou abordar aqui também, de forma resumida, é claro. E você também pode encontrar algumas recomendações para esse tipo de estrutura na norma de pré-moldados, que é a NBR 9062. O ano mais atual dela, no momento que eu gravo esse vídeo, é o ano de 2017. Aí é só você pesquisar lá pelo item 7.3. Então, a gente vai ver o dimensionamento e o detalhamento de um consolo curto do ponto de vista de modelos de bielas e tirantes. Então, como que a gente identifica se é um consolo curto, muito curto, ou nenhum dos dois é uma viga em balanço? É pela relação A sobre D. Então, voltando aqui, quem é A? É a distância da aplicação do eixo da carga face do apoio, e D seria a altura útil. Se H é a altura total, D é a altura total menos o cobrimento e menos metade da armadura. Então, é da face comprimida até o eixo da armadura tracionada. Então, se essa relação for maior do que 1, quer dizer que eu não tenho consolo curto, eu tenho uma viga em balanço. O comportamento dela predominante é a flexão.
o ideal é que eu dimensione ela como uma viga normal. Pega ali o maior momento na seção do engaste e dimensiona a flexão. Nada nos impede de fazer um modelo de bielas e tirantes. Mas para esse caso aqui, o modelo de bielas e tirantes ele funciona muito bem didaticamente para você entender como é que se comporta. Mas na prática profissional, não é produtivo você fazer um modelo de bielas e tirantes para ficar resolvendo uma viga simples em balanço. Uma viga em balanço mais complicada, geometricamente, de repente vale a pena fazer um estudo mais refinado. Se a relação A sobre D estiver entre 1 e 0,5, aí sim a gente tem de fato um consolo curto. E a maneira mais adequada de se calcular isso aqui é através de um modelo de bielas e tirantes. E se a gente tem um consolo com a relação A sobre D menor do que 0,5, aí a gente tem um consolo muito curto. Se a gente idealizar o modelo de bielas e tirantes, como a gente pode ver, o tirante horizontal ele acaba se propagando ao longo da altura do nosso consolo muito curto, o que justifica a gente grampear ele todo ao longo da altura. Tá? Só que o modelo mais adequado para se calcular um consumo muito curto é o modelo de atrito de cisalhamento. Tem na norma de pré-moldado, mas eu acho melhor o ACI. Tá? Lá ele faz umas recomendações que estão baseadas em artigos mais atuais. Tá? Mas nada impediria de você, se você quiser, fazer um modelo de biase tirante também. Bem, o que a norma de pré-moldado diz para a gente? No caso de um consolo curto, é interessante a gente majorar os esforços característicos por um coeficiente adicional γn. Ou seja, eu vou pegar o esforço característico que eu levantei, vou majorar por 1,4, que é o coeficiente normal que a gente menciona para transformar um valor de característico para valor de cálculo, e além disso, um coeficiente γn. Por que esse coeficiente γn? Por questão de montagem para consolos pré-moldados. Então, a gente pode ter impacto, choque, vibração. Tá? Então, se for um consolo pré-fabricado ou pré-moldado, onde a carga permanente é preponderante ou não, aí você tem aqui as recomendações da norma de pré-moldado. Tá? Lembrando, para quem talvez não saiba, qual a diferença de um pré-fabricado para um pré-moldado. O pré-fabricado ele é produzido na indústria, então ele tem um controle de qualidade muito rigoroso. O pré-moldado ele normalmente é produzido num canteiro à parte da obra. Então, o nível de produção dele não é tão rigoroso quanto na indústria. Tá? Por isso os coeficientes de γn são um pouco maiores. Mas, professor Caio, e se eu estiver fazendo um consolo curto moldado no local? Preciso usar esse coeficiente γn? Olha, na minha opinião, esse coeficiente γn pode ser igual a 1 para consolos moldados no local. Porque se a estrutura moldada no local está sob escoramento e tudo mais, você não vai ter impacto, choque nem vibrações assim que possam intervir na sua estrutura, na minha visão. Tá? Bem, também a norma de pré-moldado pede para a gente colocar um esforço horizontal mínimo, tá? Porque também tem as questões de montagem e tudo mais. Num consolo moldado no local, eu não vejo necessidade de botar essa força horizontal adicional, tá? Porque não vai ter todos esses efeitos construtivos. Mas no pré-moldado tem. E aí vai depender do tipo de apoio que você tem ali em cima do consolo. Na maioria das vezes, a gente tem uma almofada de elastômero, o famoso neoprene. Tá? Para quem talvez esteja desatualizado com a norma em vigor, antigamente esse valor aqui era de 0,2. A norma deu uma reduzida para 0,16. Inclusive, tem livros atuais que ainda botam como 0,2 aqui, sendo que a norma já está aí desde 2017. Tá? Então, vamos lá. Se a gente agora fizer um estudo
olhando globalmente, o consolo curto vinculado a um pilar, a gente teria esse modelo aqui de bielas estirantes. Então, a gente tem aqui ó, o nó 1, está embaixo da carga aplicada, o nó 2, que é o engaste do consolo no pilar, e o nó 3, que é a conexão comprimida dessas bielas aqui. Então, a gente tem aqui um eixo E, tá? À esquerda desse eixo, eu tenho o quê? Meu pilar. À direita desse eixo, eu tenho o meu consolo. Aqui a gente está vendo o global, beleza? Isso aqui é uma atualização da minha dissertação de mestrado, que é uma dedução que eu fiz baseado nos estudos que eu fiz de consolo curto, e boa parte desse estudo veio de uma publicação do Daniel Miranda por uma revista técnica, tá? Lá daquela época. Então, não sei, sendo bem sincero, se tem algo mais refinado do que eu estou apresentando para vocês nesse momento. Pode até ser que exista, pode ter algum pesquisador que desenvolveu uma metodologia de cálculo ainda mais refinada do que tem aqui. Mas, a princípio, esse é o modelo de cálculo, digamos, mais refinado e didaticamente dá para você entender como funciona todo esse equilíbrio, tá? Então vamos lá. Basicamente, continha de isostática para definir a reação de apoio. Então tenho aqui todas as medidas da geometria, tenho as minhas cargas F e H aplicadas, então se calcula a reação dessa carga e a reação dessa carga. Então, a gente tem aqui no nó 1 o equilíbrio para o tirante principal e a gente vai ter um nó C1, beleza? As medidas, essa medida é L e Z. No nó 2, a gente vai ter que calcular esse equilíbrio para achar a componente C2, para então calcular o nó 3 e descobrir quem que é essa carga de compressão total que chega aqui para equilibrar essa força P e F. Ou seja, eu peguei essa força P e joguei para o lado esquerdo do eixo, e peguei a força F e joguei para o lado direito do eixo. Assim a gente consegue um equilíbrio. E para equilibrar isso aqui, vai acabar surgindo um tirantezinho na horizontal. Mas essa carguinha no tirante acaba sendo o próprio estribo embutido no pilar, vai acabar pegando ela, tá? Então vamos lá. Vamos calcular o equilíbrio de cada um desses três nós. Então, no primeiro nó, fazendo o equilíbrio das forças na vertical, a gente tem que a força para baixo, né, negativo, mais o C1 vezes seno de θ. Lembrando, né, caso alguém tenha se esquecido, se eu fecho em relação ao ângulo, eu estou coçando, é o cosseno. Se eu abro em relação ao ângulo, eu estou acenando, então é seno. De forma bem fácil de lembrar isso. Então, esse somatório tem que dar igual a zero. Fazendo as continhas, o meu C1 é igual a F sobre seno de θ. Tá? E para calcular o somatório das forças na horizontal, então para a esquerda negativo, para a direita positivo. Então, tenho menos T mais H mais o C1 vezes cosseno de θ. C1 a gente já calculou. Se a gente atualizar aqui na equação, eu vou ter que o T é igual a F vezes cosseno de θ sobre seno de θ, tá? Mais H. Lembrando, geometricamente, que a tangente de θ é Z sobre L. E a cotangente de θ é o oposto da tangente, tá? Então, se cotangente de θ é cosseno sobre θ é o oposto da tangente, é a mesma coisa que eu falar que isso aqui é L sobre Z. Então, a força do nosso tirante é a força vertical vezes o comprimento L dividido pela altura Z mais a força horizontal. Aí vai ter gente que vai preferir calcular o comprimento L e o comprimento Z, e vai ter gente que vai preferir calcular a cotangente do ângulo. Vai dar o mesmo resultado, só muda o textinho da formulação, tá?
No nó 2, agora a gente vai calcular esse equilíbrio. Então, seguindo de novo o mesmo raciocínio. Então, a gente vai chegar aqui que C2 é a força P sobre o seno de beta e o equilíbrio da força em X, vai ser T sobre cosseno de beta, tá? A gente conseguiu obter o mesmo valores um pouquinho diferentes fazendo essa dedução. Calculando agora o nó 3, a gente vai arranjar esse equilíbrio hidrostático para esse nozinho aqui, que é o nó mais comprimido do nosso modelo de treliça. Então, a gente tem aqui o somatório das forças em Y e o somatório das forças em X. Então, repara que a gente consegue obter direitinho o equilíbrio dos esforços em X e em Y. Então, a nossa estrutura está perfeitamente equilibrada e aqui é a nossa região crítica para avaliar se o nosso concreto não vai romper. Então, essa região nodal é a região que a gente tem que calcular o volume de concreto que tem que existir ali dentro para a gente calibrar a altura da nossa treliça. Tá? Então, vamos lá. Conclusões que a gente pode tirar. A gente verificou que os elementos da treliça à esquerda do eixo E, como eu já havia comentado, eles pertencem ao pilar. E o correto dimensionamento dessa parte também tem que entrar os esforços do pilar. Então, você vai pegar o esforço do pilar mais o esforço local do consolo para dimensionar o pilar. À direita do eixo E é o nosso consolo curto. Tá? O que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular aquele comprimento x e aquela altura y da região nodal para atender o limite de FCD1, que é a resistência normativa da NBR 1018, por um nó completamente comprimido, que é aquela situação. Existem alguns autores que falam que essa região nodal pode ser calculada por uma outra resistência, como 0,85 FCD ou FCD, tá? Mas calculando por FCD1, que é mais conservador, vocês vão ver que ainda assim o consolo ele tem uma boa reserva de energia, tá? Já o nó 1, alguns autores verificam, o que eu acho desnecessário, visto que se ali em cima, onde eu aplico a carga, eu tenho que ter uma almofada de elastômero, famoso neoprene, e esse neoprene, eu tenho que calcular ele para ele ter ar o suficiente para não ser esmagado quando eu aplicar a carga, e o neoprene ele tem uma tensão resistente muito menor do que a tensão resistente do concreto abaixo dele, vocês concordam comigo que se o meu neoprene está dimensionado para resistir essa carga, a região nodal do concreto abaixo do neoprene obrigatoriamente está atendida. Porque se o meu neoprene resiste aí a cerca de 7 MPa e o concreto resiste a cerca de 13 MPa, quase o dobro, não tem por que eu fazer essa verificação. Tá? Então, se eu calculei direito o neoprene, cara, não perde seu tempo calculando essa região nodal. Como que eu faço para calcular esse neoprene? Aí você vai lá na norma de pré-moldado e dá uma lida no item 7.2.1.6, porque ele não faz parte do escopo dessa aula. Bem, então, isolando só o que está à direita do eixo E, que é de fato um modelo de biálise tirante que pertence exclusivamente ao nosso consolo curto, a gente tem isso aqui. E aí a gente já calculou o equilíbrio dessa treliça alguns passos atrás. Agora a gente vai só organizar a formulação disso aqui para ter um dimensionamento passo a passo e aonde o equilíbrio já foi justificado. Então a gente tem aqui a tração principal do nosso tirante, a força de compressão que vai entrar aqui equilibrar essa tração, tem a nossa reação que vai equilibrar com essa força aplicada,
tem essa região nodal que a gente vai calcular essa largura x e essa altura y, e vai impactar na altura d e no comprimento L, e vai impactar no ângulo da biela e vai impactar na quantidade de aço que a gente tem que botar nesse tirante. Como eu tenho uma força vertical e horizontal, se a gente fizer uma componente, como se ela entrasse aqui na vertical, né? Então, se acrescenta uma leve excentricidade de deslocamento desse nó em relação à carga aplicada. Tá? E esse D' é o cobrimento menos metade do eixo da armadura tracionada. Então, vamos fazer essa formulação aqui. Como que a gente verifica o nó crítico 3? Que é esse nozinho aqui. A gente tem que, para atender a largura limite x, a gente tem que ter que a carga dividido pela área que tem ali. Que é a área? É o x e a largura do consolo. Tem que ser menor do que FCD1. Então, a gente tem que o x, ajeitando essa equação, tem que ser menor ou igual do que FD sobre BFCD1. A força aplicada a gente conhece, a base a gente conhece, FCD1 a gente conhece, porque se a gente consultar a norma, quem é FCD1? É 0,85 alfa V2 FCD. Alfa V2 é 1 menos FCK-MPa sobre 250. E FCD é o FCK sobre 1,4. E agora, para atender a tensão limite da altura, é um pouquinho mais trabalhoso, que é aquela força de compressão que chega dividido pela altura do nó e a largura do consolo. Tá? Então, organizando essa equação, também y é igual a C sobre B FCD1. Só que esse C, a gente não sabe ele de início, tem que calcular, diferente da força F, a própria carga aplicada. Então, quem é C? O C ele tem que igualar com a força de tração. E a força de tração a gente já deduziu lá atrás, é a força aplicada vezes L vezes Z. Tá. E a gente sabe que o Y é igual a FD vezes L sobre Z, colocando isso aqui para dentro da equação para substituir a força C de compressão. Então, a gente sabe que, olha bem ali quem que é o X. X é FD sobre BFCD1. Então, se a gente organizar aqui na equação, dá para substituir o X aqui dentro. Então, Y é igual a X vezes L sobre Z. Se a gente organizar isso aqui mais um pouquinho, Y vezes Z é igual a X vezes L. Quem que é o Z? O Z é a altura do braço de alavanca, menos metade da minha altura comprimida, que é o Y. Então, vamos jogar isso aqui na equação. L vezes X menos Y vezes Z vai ser igual a zero. Então, se a gente organizar essa equação aqui, a gente vai chegar numa equação de segundo grau e vai ver que a altura y é d menos raiz quadrada de d ao quadrado menos 2 vezes L vezes x. E aí a gente consegue fazer todas as equações. Então, para pegar aquela ligeira excentricidade do deslocamento do eixo, do nó embaixo da carga, é só pegar ali aquela componente, né? H sobre F vezes D'. A largura do x necessária a gente acabou de ver, é F sobre BFCD1. O comprimento, então, é a próprio A, que é a distância do eixo da carga até o apoio, mais o E da excentricidade, mais o x sobre 2 para dentro do consolo. A altura do y a gente acabou de deduzir, tá? O L a gente já conhece, então a gente consegue calcular quem é esse y. Lembrando que alguns autores recomendam que a gente faça uma analogia desse y com aquela relação x sobre d do critério de dutilidade de vigas em
concreto armado, plano NBR-18. Lembrando que se o bloco comprimido normalmente é 80% da altura neutra, né? Aí ficaria y sobre 0,8d. Tá? Normalmente isso aqui não é grande dor de cabeça no consolo. Então a altura do nosso braço de alavanca é d menos y sobre 2. Aí com isso a gente consegue calcular a inclinação da biela. Tanto faz se a gente vai usar L sobre Z ou Y sobre X. Use o que você achar mais coerente. E aí, também é interessante, aí sim, isso aqui é legal a gente sempre dar uma observada, tá? E essa angulação está entre 0,577 e 1,73. Por quê? É para ver se o nosso ângulo está entre 45 e 60 graus. Ou entre 30 e 60 graus. Tá? Por quê? Fora disso, não é interessante um modelo de bielas tirante para o consolo curto. Se fugir disso aqui, tá? Aí a gente começa a entrar numa viga em balanço ou num consolo muito curto. Aí é interessante a gente rever as nossas contas. Porque lembra lá atrás que a gente avalia a relação A sobre D? Aquilo ali em termos de pré-dimensionamento, a gente já tem um parâmetro. Agora aqui a gente vai estar verificando de fato se isso está acontecendo. Então, se a gente não atender esse critério, não atender tem que mudar. Se tiver diferente disso, ou é um consolo muito curto, ou é uma viga em balanço. Aí o nosso cálculo acaba sendo invalidado, tá? E a força de tração no tirante, eu já comentei, né? Esse cotangente de θ você calculou aqui em cima, que ele poderia ser substituído por L sobre Z ou Y sobre X. Então, o roteirinho de cálculo do consolo curto é bem simples, turma. É só isso, beleza? Aí, vou fazer aqui alguns comentários referente à norma de pré-moldados, tá? Que ela faz algumas recomendações de detalhamento. Então, ela recomenda calcular o tirante por esta equação, que dá um pouco parecido com a equação que eu acabei de deduzir, só que de forma aproximada. O problema é que se você fizer essas duas contas, você vai ver que pela conta da norma, geralmente dá uma taxa de aço menor. O que eu não gosto de usar, mas se está na norma, a princípio, eu não poderia criticar um projeto seu se você usar essa equação. Aí a norma também pede para a gente usar essa taxa mínima de armadura, o tirante principal. Em relação ao detalhamento, ela pede para o diâmetro do tirante ser menor do que h sobre 8 e b sobre 8, e menor que 25 milímetros. Só que aí, turma, faz muito sentido, por quê? Vocês vão ver que lá na frente a gente vai detalhar isso com um laço. Se a gente bota um diâmetro muito grande, não dá para dobrar esse laço. Tem que tomar cuidado com isso. Vou fazer esse comentário de novo lá na frente. E em relação ao espaçamento em planta, olhando de cima para baixo, menor do que D e menor do que 15 φ. Outra coisa, tanto a NBR 18 quanto a NBR 9062 pedem para a gente colocar uma armadura distribuída ao longo da altura do consolo, que é uma armadura que eles chamam de costura. Por que essa armadura? Embora no modelo de bielas tirantes a nossa tração está concentrada lá em cima, se a gente pegar o primeiro slide dessa aula, a gente vai ver que tem umas trações horizontais ao longo da altura do nosso consolo. Então, ele vai tender a ter algum tipo de fissuração. Então, a norma pede para a gente fazer a costura dessas fissuras com essa armadura. Aí ela pede que a gente pegue 40%, a NBR 18, pede que a gente pegue 40% da armadura calculada no tirante e distribua a 2/3 da altura útil do consolo. Tá? Já a norma de pré-moldado, ela pede para fazer essa conta aqui, que é basicamente a própria equação que ela botou no tirante com 0,4 na frente, e pede para adotar essa taxa mínima aqui. Tá?
Em relação a detalhamento, ela pede para o diâmetro ser B sobre 15 ou H sobre 15 e o espaçamento na vertical no máximo 10 centímetros ou o próprio A. Tá? E aí vamos lá. Essas são as minhas recomendações de detalhamento para consolos pré-moldados, tá? Adaptado do que está escrito lá na norma. Então vamos lá. Começar pelo tirante principal. O tirante principal ele tem que estar concentrado todo lá em cima. E ele não tem muito espaço para ancorar aqui na ponta. Então, o ideal é a gente fazer um laço em planta, tá? Para esse volumezinho de concreto aqui ajudar na ancoragem. Quando a gente desce ele, a gente acaba tendo um nozinho de corte. Então é interessante a gente botar um raio maior, igual está lá na NBR 1018. Qual que é o comprimento que eu vou usar para ancorar? É da face do pilar para dentro, mais isso aqui para baixo. Tá? Os estribos horizontais, estribos normais fechados, que são a nossa armadura de costura. E a gente precisa ter essa armadura aqui, ó, só para a gente amarrar os estribos e bota ela apoiada na armadura do tirante. Essa armadura é meramente construtiva. Você pode usar a mesma bitola que você está usando no estribo, só para ela poder ancorar. Olhando as dimensões do consolo em planta, tá? Pelas continhas que eu fiz, é interessante a gente deixar cerca de 8,5 centímetros além desse espaço A2 entre a almofada e o pilar. Por quê? Porque você vai ter uma variação volumétrica entre o pilar e a viga, tá? Ao longo do tempo. Você pode ter alguma margem de erro construtivo, então tem que ter uma folguinha ali. Tá? E o espaço A2 vai depender da bitola que você está trabalhando e do espaço lateral, cobrimento mais o diâmetro da armadura. Tá? E aqui a gente tem um exemplo manual. Então, fazendo esse exemplo manual, agora eu vou passar aqui um pouco mais rápido. Tá? Então, a gente tem aqui o dimensionamento do consolo, todas aquelas equações que eu abordei com vocês, bem simples. Pontinha da armadura tá ok. Tá? A armadura no tirante, o mínimo. Eu vou precisar de 12 barras de 12,5, tá errado aqui. Ou seja, eu vou usar duas camadas de 3 laços e cada laço tem 2 pernas. E a nossa armadura de costura. Então, esse aqui acabou sendo o detalhamento, tá? Aqui o raio de curvatura. Para a segunda camada, esse raio fica maior. Eu botei colorido aqui para ajudar vocês na visualização. Então, laranja é a armadura do tirante principal. Verde são nossos estribos. Acabei precisando de 3 estribos. Tem gente que só detalha um e fala que é variável. Não está errado. E azulzinho, nossa armadura construtiva aqui de porta-estribo. Então, olhando o detalhe do tirante em planta, eu tenho um tirante aqui, outro do lado justaposto e outro grudado embaixo. Aí eu dou um espaçamento e faço mais uma camada dessa. Consolos pré-moldados normalmente têm uma carga violenta e dá uma área de tirante sinistro, tá? Então é normal você ter essa concentração grande de armaduras. Aí, nesses casos, turma, é interessante você fazer um desenho em escala e medir se esse raio de curvatura atende, se não vai ter um engarrafamento de armadura, não vai ter problema de concretagem. Para consolos pré-moldados, que você basicamente vai calcular e a fábrica vai produzir tipo uns 200, faz sentido você perder tempo fazendo todo o refinamento possível nesse cálculo e nesse detalhamento. Tá? Bem, agora alguns exemplos adicionais. Se eu tiver um consolo curto, que é perfeitamente normal, galera, mesmo processo de cálculo, não muda absolutamente nada. Ver qual dos dois lados é o mais carregado,
adota o lado mais carregado, calcula como se fosse um consolo de um lado, a diferença que vai dar no detalhamento. O seu porta-estribo vai virar um U, a armadura de costura vai virar um estribo contínuo regular, e a armadura do tirante principal vai virar um estribo lá em cima, mais denso. Beleza? Agora, isso aqui acontece muito em estruturas moldadas no local. Às vezes a gente tem uma viguinha em balanço para sustentar uma outra viga e passa uma dentro da outra. Essa é uma situação de carga indireta no consolo curto. Nesse caso, a viga achurada está puxando o consolo para baixo. Essa carga não está entrando por cima. Ela está, na verdade, entrando no eixo e a gente considera que ela está entrando aqui embaixo. Calcular essa situação considerando que a carga está entrando por cima não está certo. Por quê? Se essa viga achurada precisa se apoiar nesse consolo, em termos de detalhamento, eu tenho que vir com essa minha armadura, abraçar a armadura da viga para trazer ela para dentro. Se eu não fizer esse detalhamento abraçando a armadura positiva da viga que se apoia, que é a viga achurada, eu não vou conseguir suspender essa carga e trazer para o consolo. Se eu só detalhar a armadura aqui em cima, como é que eu vou erguer essa viga, entendeu? Então tem que tomar cuidado. Isso acontece muito em estruturas moldadas no local. E a nossa última situação, isso aqui eu já vi acontecer em vigas pré-moldadas que acabam tendo consolos salientes para apoiar outras coisas, tá? É basicamente a mesma coisa do consolo moldado, quer dizer, do consolo duplo, que eu acabei de abordar. A diferença é que na própria armadura da viga, o estribo dela, você vai ter que suspender toda essa carga aqui, tá? Então você vai ter que vir com um estribo reforçado adicional, abraçar essa armadura aqui e suspender. Beleza? Então, galera, essa foi a nossa aula de consolo curto. Espero que vocês tenham entendido tanto a teoria quanto a prática, quanto as recomendações de detalhamento. E qualquer dúvida, me chamem no Instagram, @c.aguiar.estruturas.